Bonjour, je suis le pirate Barbarala e hoje eu quero falar sobre fundadores de igreja na igreja adventista. E quando eu digo fundador de igreja, não estou falando dos pioneiros, os bichão lá, Uriah Smith, Ellen White, Logan Bro, J.N. Andrews, não estou falando desse pessoal. Eu estou falando de pessoas que fundam igrejas locais. E o comentário de hoje, ele é um complemento do vídeo anterior. O vídeo anterior eu falei sobre os adventistas que mudavam de igreja. No caso, eu vou contar a história de um casal, de uma pessoa que ela teve que mudar de igreja. Então, se você quer saber, acompanhe até o final, deixa o like, compartilha com os amigos. Se você souber de alguma história parecida ou de algo parecido, comenta aqui, tá? E bora trocar uma ideia. O que acontece? A história foi o seguinte. Teve um cara que ele mudou para um bairro que não tinha igreja adventista, não tinha uma presença adventista ali de igreja. E o que ele fez? Ele fez o que todo bom adventista faz. Ele vai dar estudo bíblico, ele vai interagir com o pessoal da região. E ele afundou uma igreja ali, ele fundou a igreja. Ele é o fundador daquela igreja, ele fundou aquela igreja local. Só que o que acontece? Você tem pessoas que mudam de bairro, pessoas que vêm morar no bairro, pessoas que chegam, pessoas que vão. Isso aí é muito... É algo comum. É algo comum. Não é algo tão incomum dentro da igreja em si. As pessoas mudam por profissão, porque ganharam uma herança, porque conseguiram dinheiro, compraram. Então, né, ou mudam de aluguel mesmo. Né? E beleza. E não existia presença adventista e o cara fundou uma igreja. Só que depois de um tempo que ele já estava com a igreja estruturada e tal, ele ajudando, contribuindo, ele plantou uma igreja, mudou uma família para aquela igreja local e tornou a vida dessa pessoa insuportável dentro da igreja. O que ele fez? Simplesmente teve que mudar de igreja. Ele teve que mudar de igreja. Veja só, o cara ele trabalhou, fundou, cuidou daquela igreja, liderou, plantou, coisa que não tinha ninguém. E ele foi obrigado a mudar de igreja. E eu acredito que deve ter alguém assistindo agora que deve ter passado por isso, né? Passado por isso. Alguém que contribuiu para a fundação da igreja naquela localidade. E aí vem outra família, por pensar diferente, por divergência, e meio que expulsa essa pessoa, né? Assim, a pessoa ela se vê que não tá tudo certo. Não tá tudo certo. Não tá tudo correto, né? E eu acho isso um pouco triste. Por quê? Quando a gente olha para a igreja adventista pelo sistema administrativo que ela tem, local, não estou falando de geral, estou falando local. Hoje você é o líder, amanhã você não é mais. Tranquilo. Isso é uma coisa que eu acho muito positiva, porque, por exemplo, às vezes a pessoa ela era um ancião, um líder de alguma coisa, ela cai em algum erro, é removida da igreja. Se ela se acertar com Deus, parar com as práticas, voltar, se acertar com Deus, no ano seguinte ela pode se tornar líder de novo. Tranquilamente, se a igreja local achar por bem. Diferente de outras denominações, que se a pessoa ela cometeu um erro uma vez, ela passa o resto da vida sem exercer liderança nenhuma dentro da igreja. E isso é um peso, sabe assim, é um peso psicológico muito grande para algumas pessoas. Eu já conheço casos de pessoas que se mataram, porque, sei lá, comeu a vizinha, foi descoberto, e por causa disso nunca mais ele pode exercer ou cantar na igreja dele. Tem pessoas que se matam por causa disso. Pessoas que falam, cometi o pecado contra o Espírito Santo. E a pessoa se mata. Sabe? É muito triste. Já no sistema representativo da igreja, não. Como a pessoa é votada todo ano, se ela errou, ela deixa de exercer a liderança, ela vai passar ali. Quando ela se acertar, ela é votada de novo e pode voltar tranquilamente. Eu acho isso positivo. E só que também é algo que, por exemplo, às vezes você tem uma pessoa que trabalha bem na igreja, um líder, como é o caso desse fundador da igreja, alguém com espírito missionário, alguém com alinhamento com a igreja. Imagina o quanto de dinheiro, assim, e eu quero falar de trabalho, aqui eu estou falando de trabalho, o quanto de trabalho ele dispensou para fundar aquela igreja, de dinheiro, de atenção, de cuidar das pessoas, de dar estudo bíblico. E por algum motivo de divergência com alguém que chegou novo, ele se vê obrigado a sair da igreja
Deixa as coisas acontecer. Não é? Não é? Não é triste essa história? Não é triste? Não já passou por algo parecido? Né? Essa não é uma história minha. É uma história que eu ouvi. Muita de um... Eu não sei dizer nem que igreja que é. Não sei dizer quem é. Mas foi o cara que me deu estudo bíblico, trabalhando com ele. Ele comentou. Ele falou, a igreja tal... Não lembro nem qual igreja é, que já faz muitos anos que ele comentou isso. Só que essa cena me marca, sabe assim? Porque eu acho muito complicado, cara. Essa questão de lidar com o administração. Porque às vezes você é um cara com um pensamento mais, vamos dizer assim, dentro da igreja mais conservador. Chega uma família com um pensamento mais liberal. Ou a igreja tem uma postura mais liberal. Aí chega um conjunto de pessoas ou uma família que tem um pensamento mais conservador. E aí isso gera esses conflitos, né? Gera esses conflitos. E isso pode abalar a fé. As pessoas, elas esquecem de muitas vezes conversar ou dialogar de maneira amistosa, de irmão, porque estamos falando de irmãos para irmãos, né? Que nem no caso aqui, eu não tô falando pra gente de fora, eu tô falando pro público adventista mesmo. Entende? E a gente precisa parar para refletir isso, para manter uma igreja saudável e não perder as pessoas que são chaves no crescimento da igreja local. É isso. É isso. Beleza? Então, se gostou desse vídeo, na página inicial do canal tem um curso de teologia pagamento único. Também, na página inicial do canal você vai encontrar meu Instagram. Então podem chegar lá, me segue lá. Lá tem meu WhatsApp. Caso queira fazer alguma doação, me dá um apoio. Na descrição do vídeo você encontra minha chave Pix, né, que é o meu e-mail. E tamo junto no campo de batalha. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.